Você já ouviu alguma vez, nesses últimos meses, o Jorge Jesus falar que quer voltar para o Flamengo? Boa tarde, aí já é tarde, né? Boa tarde aí para você, Quesada. Boa tarde, Jorge, pro Certezas, pro VSR, pro mítico Ricardinho. Só dizer para vocês que eu tô vivendo um drama aqui, acabou a luz na cidade. Eita! Por isso que eu tô meio apagadão aqui, ó. Você vê que eu tive que acender umas... Você nunca tá apagado, você brilha sozinho, Arthur, manda bala. O meu brilho ninguém tira, Ricardinho, o meu brilho ninguém tira. Mas vamos lá, eu perguntei sim pro Jorge Jesus na última partida da Champions contra o Dinamo de Kiev, nós fizemos uma entrevista exclusiva, e eu perguntei se essa porta está fechada na vida dele. Ele, muito brifado pelos assessores do Benfica, não quis entrar muito no mérito do Flamengo, se um dia ele vai retornar, mas não fechou a porta. Fechou neste momento, porque o que o Benfica fez dentro da Liga dos Campeões da Europa, retornando para as oitavas de final, é muito grande dentro do clube, e apesar da bronca do torcedor benfiquista, que eu posso garantir para vocês, na sua maioria, não quer mais o técnico Jorge Jesus como treinador do Benfica, apesar dessa bronca toda, esse feito de classificação para as oitavas de final tem o seu peso com os homens que mandam no futebol do Benfica, no caso a direção, o presidente Rui Costa, pessoas que seguram o Jorge Jesus hoje por lá. Lembrando que o presidente Luiz Felipe Vieira, que já não é mais presidente do Benfica, foi quem bancou esse retorno do Jorge Jesus ao clube. E nesse momento, a resposta do Jorge Jesus para essa pergunta que o Ricardinho fez, ela é vaga porque ele não pode, em determinado momento, falar agora, como treinador do Benfica, não, eu quero voltar para o Flamengo, eu gostaria de voltar um dia, porque isso vai ocasionar um problema maior ainda para ele dentro do próprio Benfica, com os torcedores. Esse zum de voltar ao futebol brasileiro é um dos fatores que faz também os torcedores do Benfica ficarem com o pé atrás com o Jorge Jesus. Mas eu garanto para vocês, o Jorge Jesus tem uma relação de amor e carinho com o Flamengo. E se um dia isso voltar a acontecer, não seria nenhuma surpresa ele voltar ao futebol brasileiro. Agora, Quesada, é importante você falar do ponto da troca de comando do clube, porque a relação do Jesus com o Luiz Felipe Vieira, o ex-presidente, ela é muito antiga, né? A gente transmitiu o Campeonato Português por anos, a gente acompanhou vários momentos da história do Jesus no clube e estava muito ligado ao Luiz Felipe, enfim. Então, teve a eleição agora em outubro, né? Com o Rui Costa assumindo. Como é que é a relação? Ele tá há 2 meses no cargo, né? A relação do Jesus com o Rui Costa, pelo que se comenta aí em Portugal. Não é a mesma que ele tinha com o Vieira, né? O Vieira é um amigo pessoal do Jorge Jesus. O retorno do Jorge Jesus ao Benfica foi bancado pelo Luiz Felipe Vieira. Muita gente, inclusive torcedores, não gostariam de ver esse retorno acontecer, porque existe uma mágoa do passado e a gente não pode esquecer que o Jorge Jesus trocou o Benfica pelo Sporting. Não teve uma passagem por um outro clube dos Emirados Árabes, da China ou no futebol brasileiro, em qualquer lugar. Não, foi direto. E aí um desejo óbvio do Jorge Jesus, familiar, o pai dele também tinha uma conexão especial com o esporte, gostaria de vê-lo treinar o clube, enfim. Disseram muito na época, que a gente até transmitiu essa temporada, que o Jesus seria torcedor do esporte, enfim, isso rondou muito na época, né? O pai, aí disseram, mas ele também era sócio do clube, enfim, isso falou muita coisa, mas isso foi 2015, né, Quesada? Foi primeira vez que a gente teve a Liga dos Campeões da Europa com o antigo Esporte Interativo, agora continua na TNT Esportes. E eu lembro, o meu primeiro jogo de Champions foi o playoff da Liga dos Campeões, Sporting e CSKA, já com o Jesus no comando, aquele time que tinha o Brian Ruiz, o Carrilho, o time do Esporte com o João Mário, ele mesmo. Você falou Brian Ruiz, deu arrepios do Ricardinho. O Brian Ruiz. A torcida do Sporting não aguenta o Brian Ruiz porque ele perdeu um gol do título aqui contra o Benfica. Não é só a torcida do Sporting. O Santos deve 6 milhões pro Brian Ruiz. 6 milhões! Não deixou saudade nem aí, nem aqui, viu, Ricardinho? Pelo menos isso é uma sinergia entre portugueses e brasileiros. Mas a relação dele com o Rui Costa não é a mesma que ele tinha com o Luiz Felipe Vieira. O Rui Costa tem um carinho pelo Jorge Jesus, pelo que o Jorge Jesus fez no passado, mas não é o mesmo. Agora, esses jogos contra o Porto, vocês disseram bem, eles são importantes para conseguir jogar água de vez na crise, nesse fogo da crise que se instaurou depois da derrota contra o Sporting
pelo Campeonato Português, né? O Benfica agora tem 4 pontos de diferença na tabela de classificação para o Porto e para o Sporting. Isso não é um fantasma muito grande nesse momento, mas a forma com que o Jorge Jesus perdeu aquela partida criou sim uma ferida que ainda está aberta com o torcedor. Se perder os 2 jogos para o Porto, for eliminado da Taça de Portugal e perder no Campeonato Português, aumentando ainda mais esse gap na tabela de classificação, pode sim retomar essa crise toda, que foi um pouco esquecida com a classificação para as oitavas de final. Mas, por enquanto, tá? A informação que a gente tem de bastidores do Benfica é que o Rui Costa quer bancar o Jorge Jesus até o final do contrato, até porque, se mandar o Jesus embora, se o Jesus for embora nesse momento, quem que o Benfica traria para suprir esse restante da temporada? Não é e não faz parte do planejamento do clube, quer mantê-lo até o final dessa temporada, Jorge. PSR, a impressão que fica para mim é aquilo, né? Pegando essa última fala aí do Quesada. O Rui Costa quer bancar o Jorge Jesus, mas muito naquela linha do Jesus, me ajuda a te ajudar, né? Eu acho que nessa hora o dirigente, e ainda mais o modelo do Benfica, né, que é um modelo muito próximo aqui dos clubes brasileiros, né? É aquela questão do sócio, é a questão da politicagem, eleição, tem que ter voto, então você, na hora que é eleito, você faz composição aqui, composição ali. Nisso eu estou falando bobagem, né? Nisso é parecido com os clubes brasileiros, né? Herdamos, né? Herdamos a herança de Portugal nesse sentido. Então pode ser que... O Rui Costa foi eleito com 80% dos votos, assim. Uma expressiva votação. Exatamente. Então, é possível que ele tenha ali, esteja querendo, mas pode ser que chegue num momento que alguém do clube fale, olha, não dá mais, a nossa corrente política, o nosso movimento não... Então, acho que é isso, né? Eu não sei, deve ter uma multa aí salgada, que talvez diminua a partir de janeiro agora, mas enfim. Então, é uma situação... Com o Jorge Jesus, essa multa é inferior a 3 milhões de euros. Então, não é uma multa impagável, né? Como seria, por exemplo, a de 10 milhões que o Carvalhal teria inicialmente, que também vai ser diminuída agora em janeiro. Eu nem digo da multa para alguém tirar o Jorge Jesus do Benfica, não. Eu digo para o Benfica mandar o Jesus embora. Deve ter uma multinha aí que deve diminuir agora em janeiro, que seriam os 6 meses finais. Mas é aquilo que a gente vê. Vai acabar, que o que vai definir isso? O campo, o resultado, né? Se você pega aí, dá 2 cacetadas no Porto, você muda completamente. Você vai diminuir, vai cair para 1 a diferença no Português, eventualmente vai eliminar o Porto na Taça, aí muda um pouquinho. Agora, se você é eliminado e depois perde, porque se perde para o Porto, o Benfica vai ficar 7 pontos atrás do Porto, talvez 7 atrás do Sporting. Dentro do Campeonato Português, 7 pontos na virada do turno é praticamente dar adeus ao título. Você né, do meio da tabela ali, do sexto para baixo, a diferença dos primeiros é muito grande, então é difícil você tirar ponto, né? É difícil. Então, tudo pode se definir nessa semana e ficar uma situação insustentável para o Jorge Jesus. E ainda tem esse ponto, né? Se o Jorge Jesus ficar desempregado, sei lá, daqui a uma semana, o Benfica fala, não dá mais, manda embora. Ele já vai querer assumir já uma coisa direta no Flamengo? Não sei, tem que ver. E tem a marcação, assim, o calendário, os 2 clássicos com o Porto entre o Natal e o Ano Novo, e sendo tratados como divisor de águas e tal, como determinantes. E os 2 aqui no Dragão. Os 2 vão ser no Dragão? Nossa. Os 2 no Dragão. Mas o Marcos Braz não falou que até o Natal ele quer estar com isso resolvido? É aí, certezas. É aí que eu quero chegar, porque se for esperar até o dia 30, porque o primeiro clássico é agora. Não faz sentido. Alguma coisa o outro é dia 30. Aí. O Flamengo... Então eles vão ter viajado à toa, porque eles vão voltar antes do Natal. O Marcos Braz disse, a gente falou semana passada, eu volto antes do Natal, senão minha mulher me mata. Mas aí eu não sei se ele não falou... Nós iremos anunciar antes do Natal. Ele falou, antes do Natal vai estar resolvido. Ele pode meter essa bronca, não resolver nada e esperar o jogo também, né? Agora ele pode falar, galera, resolvemos. Mas não fala nada.
A pergunta pro Quesada é a seguinte: primeiro, certeza, esse negócio do cara falar e desfazer é a coisa mais comum que acontece no Ele vai dizer, resolvemos que não está resolvido. É isso. Agora, a pergunta pro Quesada é a seguinte: Quesada, se tomar dois ferros do Porto, quinta agora e na outra quinta, o homem cai? Essa é a pergunta, porque se tomar o primeiro ferro e voltar a balançar, o Flamengo vai esperar, pô. É óbvio que o Flamengo vai esperar. Agora, se o Quesada responder o seguinte: Ricardinho, não, pode tomar dois ferros que o homem continua. Aí já contrata o tal do Paulo Souza aí e já resolve logo a parada. Se tomar dois ferros, cai? Depende do tamanho do ferro, né? Se forem duas goleadas vexatórias, aí vai ser muito difícil, porque a pressão externa, a pressão da torcida vai, claro, motivar algo interno dentro da diretoria, que também não está lá tão satisfeita, né? Porque os investimentos dos últimos tempos, desde que o Jesus chegou, rondam na casa dos 150 milhões de euros. É muito para o futebol português. Inclusive, essa é a grande cobrança. Face ao investimento que tem sido feito no Benfica, a entrega tem sido muito pouco. O Benfica não venceu nenhum título na temporada passada. Tudo bem que agora essa classificação na Champions, ela rende uma bolada financeira, e é isso que vai segurar. Vamos supor que perca do Porto um resultado normal na Taça de Portugal, vai ser eliminado. Empate o segundo jogo. Muito dificilmente, Ricardinho, o Jorge Jesus vai ser treinador do Flamengo nesse momento. E na Taça de Portugal ele joga com os times principais aí, ou eles mesclam na Taça de Portugal, ou por ser um clássico vai todo mundo com força máxima? Força máxima. Força máxima. Até porque a Taça da Liga é onde eles fazem essa mescla, né? São 3 campeonatos aqui. Taça da Liga, que é menos importante, a Taça de Portugal e o Campeonato Português, a Primeira Liga. Então é isso.